A madeira da cadeira de balanço range sob o meu peso. Um som familiar que tem sido a trilha sonora das minhas tardes por mais anos do que consigo contar. É um gemido lento, quase um suspiro, que ecoa o cansaço dos meus 81 anos. Daqui da varanda, eu vejo o sol se pôr atrás da Serra da Mantiqueira, pintando o céu de tons de laranja e rosa que fariam qualquer pintor chorar de inveja. Mas hoje, a beleza lá fora mal consegue tocar a agitação que sinto aqui dentro. Meu peito parece uma gaiola onde um passarinho assustado se debate há mais de 60 anos. Meu nome é Helena. Para meus filhos, sou a mãe. Para meus netos, a avó Lena, que faz o melhor pão de queijo da região. Para os vizinhos de Serra Azul, sou a viúva de Osvaldo, uma senhora direita que nunca deu o que falar. Todos eles conhecem uma versão de mim, uma Helena construída sobre camadas de silêncio e sorrisos bem ensaiados. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conhece a verdade inteira. Hoje, isso vai mudar. Antes de começar, antes de desenterrar a raiz mais profunda da minha vida, quero te pedir uma coisa. Se histórias como a minha, histórias de gente comum com segredos que pesam uma vida inteira, te tocam de alguma forma, considere se inscrever neste canal. É como sentar aqui na varanda comigo, tomar um café e ouvir o que o tempo tem a dizer. Ao se inscrever, você me dá a coragem de continuar, de saber que minha voz não se perderá no vento da serra. Agora me deixe te contar. A história não começa aqui, nesta cadeira, com este corpo enrugado. Ela começa com um nome que não pronuncio em voz alta há décadas. Um nome que, para mim, é sinônimo de sol, de promessas e da dor mais aguda que uma alma pode sentir. O nome dele era Inácio. E a história de como ele partiu meu mundo em dois é o segredo que eu jurei levar para o túmulo. Um juramento que estou prestes a quebrar. Sinto o ar frio da noite começar a subir do vale, trazendo o cheiro de terra molhada. Meus filhos estão lá dentro, preparando o jantar, rindo de alguma coisa na televisão. Eles não fazem ideia. Não imaginam que a mãe deles, a fortaleza que sempre conheceram, está prestes a desmoronar bem diante de seus olhos. E o motivo de tudo isso é uma caixa de metal enferrujada que encontrei hoje de manhã, no fundo do meu velho baú. Uma caixa que eu não abria desde 1962. Dentro dela, não há joias ou dinheiro. Há apenas uma fotografia desbotada de um rapaz com um sorriso que prometia o mundo, um cacho de cabelo escuro amarrado com uma fita de cetim azul e uma carta. Uma única carta que nunca foi enviada. Meu coração martela contra minhas costelas. Um tambor de guerra anunciando a batalha final. A batalha entre o silêncio e a verdade. Eu respiro fundo. O cheiro de jasmim do meu jardim me acalmando por um instante. Olho para as minhas mãos trêmulas, manchadas pela idade, e vejo as mãos de uma moça de 18 anos que acreditava em contos de fadas. Uma moça que foi forçada a escrever o final mais triste para sua própria história. A porta da sala se abre, e minha filha, Clara, aparece na varanda. Mãe, o jantar está pronto. Não vai entrar? Está esfriando. Seu rosto é a imagem da preocupação. Ela vê a caixa no meu colo e franze a testa. O que é isso, mãe? Eu levanto o olhar e, pela primeira vez, não desvio. Meus olhos encontram os dela, e eu sei que não há mais volta. O passarinho dentro de mim parou de se debater. Ele está pronto para voar, não importa o que aconteça. Clara, minha filha, chame seus irmãos. Senta aqui comigo. Eu preciso contar uma coisa que aconteceu muito antes de qualquer um de vocês nascer. O silêncio que se segue é pesado, denso. É o silêncio que precede a tempestade. E eu, Helena, sou a nuvem carregada, pronta para finalmente desabar. Para que você entenda o peso do nome Inácio, preciso te levar de volta. Voltar para a Serra Azul de 1960. A cidade não era muito diferente do que é hoje, apenas mais silenciosa. As ruas eram de terra batida, e o som mais alto que se ouvia durante o dia era o sino da igreja matriz marcando as horas, ou o grito do vendedor de pamonha. A vida era simples, ditada pelo sol e pela colheita. Eu era uma moça de 17 anos, filha de seu Ramiro e Dona Alzira, donos do pequeno armazém da praça. Minha vida era um caminho reto e previsível. Ajudava meus pais no balcão, ia à missa aos domingos, bordava meu enxoval e esperava o dia em que um bom rapaz da cidade me pediria em casamento. E havia um rapaz, o Osvaldo. Ele era filho do dono da farmácia, um moço sério, trabalhador,
que sempre me olhava com uma admiração respeitosa. Minha mãe dizia que ele era um bom partido, um futuro garantido. E eu, na minha inocência, acreditava que aquilo era o amor. Uma coisa calma, segura, como um porto. Eu não sabia que o amor podia ser um oceano em fúria. Eu me lembro de mim mesma naquela época. Tinha cabelos longos e pretos, que eu usava em uma trança grossa que caía pelas minhas costas. Meus olhos, que hoje são turvos pela idade, eram grandes e castanhos, cheios de sonhos que eu nem sabia nomear. Eu sonhava com o mundo que lia nos romances de bolso que comprava escondido. Sonhava com cidades grandes, com o mar, com uma vida que fosse mais do que vender querosene e feijão no armazém. Serra Azul era um universo fechado. Todos se conheciam, e a fofoca corria mais rápido que o vento. Uma moça direita não olhava nos olhos dos rapazes, não ria alto, não andava sozinha depois que o sol se punha. Nossos destinos eram traçados no dia em que nascíamos. Casar, ter filhos, cuidar da casa e envelhecer sentada na varanda, como eu estou agora. Eu aceitava isso. Pelo menos, até o dia em que a poeira da estrada trouxe um forasteiro. Era uma tarde quente de outubro. O ar cheirava a manga madura e a poeira. Eu estava varrendo a calçada do armazém quando um jipe velho e barulhento parou bem em frente, levantando uma nuvem de pó vermelho. A maioria dos carros que passavam por ali eram velhos conhecidos, mas aquele era diferente. E o homem que desceu dele... o homem era como um personagem saído de um dos meus livros. Ele não era de Serra Azul, isso era óbvio. Usava calças jeans, uma camisa branca com as mangas dobradas e botas gastas. Seus cabelos eram escuros e ondulados pelo vento, e seus olhos tinham um brilho de quem já tinha visto muito mais do mundo do que a nossa serra. Ele caminhou até mim, e o sorriso que ele abriu fez meu coração tropeçar. Boa tarde. A voz dele era rouca, diferente do sotaque cantado da nossa gente. Será que a senhorita poderia me dizer onde encontro um lugar para passar a noite? E talvez um prato de comida quente? Eu fiquei parada, com a vassoura na mão, completamente muda. Eu nunca tinha sido olhada daquele jeito. Não era o olhar respeitoso de Osvaldo. Era um olhar que parecia enxergar através de mim, que me via de verdade. Ele riu, uma risada baixa e calorosa. Desculpe, eu assustei você? Meu nome é Inácio. Sou geólogo. Vim fazer umas pesquisas na região. Geólogo. Eu nem sabia direito o que era aquilo, mas a palavra soava importante, exótica. Helena, consegui dizer, minha voz um fiapo. Tem a pensão da dona Lurdinha, logo ali na outra rua. E meu pai serve almoço no armazém. Helena. Ele repetiu meu nome, e foi como se eu o estivesse ouvindo pela primeira vez. Belo nome. Então, Helena, você me faria a honra de me mostrar onde fica essa pensão? E foi assim que tudo começou, com um jipe barulhento, um sorriso que desarmava e um pedido de ajuda. Naquele dia, o caminho reto e previsível da minha vida ganhou uma curva perigosa, íngreme e absolutamente irresistível. Eu não fazia ideia, mas ao apontar a direção da pensão para Inácio, eu estava apontando para o meu próprio destino. Um destino que me levaria ao céu, e logo depois, ao mais profundo dos infernos. Inácio se instalou na pensão da dona Lurdinha, mas fez do nosso armazém seu ponto de encontro. Ele chegava todo fim de tarde, coberto da poeira vermelha das suas expedições, e se sentava em um dos bancos de madeira, pedindo uma cerveja gelada e 2 dedos de prosa. Meu pai, um homem desconfiado por natureza, a princípio o tratou com distância, mas Inácio tinha um dom. Ele sabia conversar, sabia ouvir. Falava sobre pedras e minerais com a mesma paixão com que meu pai falava da safra de café. Em pouco tempo, os dois se tornaram amigos. E eu observava de longe. Do balcão, fingindo arrumar as latas de mantimentos, eu estudava cada gesto seu, a forma como ele passava a mão pelos cabelos quando estava concentrado, o jeito como seus olhos se estreitavam quando sorria, as histórias que contava sobre os lugares por onde já tinha passado. Ele falava de Salvador, do Rio de Janeiro, de cidades que para mim só existiam nos mapas. O mundo, que antes parecia tão distante, de repente estava ali, sentado a poucos metros de mim, cheirando a terra e a aventura. Nossas conversas começaram de forma tímida. Ele me perguntava sobre a vida em Serra Azul, e eu lhe contava sobre as festas da igreja, sobre as lendas locais. Em troca, ele me emprestava seus livros,
Não eram os romances de bolso que eu lia escondida. Eram livros de poesia, de filosofia, de autores que eu nunca tinha ouvido falar. Leia este, ele me disse uma vez, me entregando um livro de capa gasta de Fernando Pessoa. A poesia nos ajuda a dar nome aos sentimentos que não sabemos que temos. E ele tinha razão. Naquelas páginas, eu encontrei palavras para a inquietação que eu sentia, para o desejo de algo mais. Inácio não estava apenas me mostrando o mundo, ele estava me mostrando a mim mesma. O flerte era sutil, um jogo de olhares trocados por cima do balcão, um sorriso que durava 1 segundo a mais do que o necessário. O Osvaldo continuava a me visitar aos domingos. Ele me trazia flores do seu jardim e falava sobre nossos futuros filhos. Eu sorria, agradecia, mas meu coração estava em outro lugar. Estava com o forasteiro que me dava livros de poesia e falava sobre estrelas. O primeiro toque foi um acidente. Ou talvez não. Eu estava guardando uns sacos de farinha no depósito. Um lugar escuro e abafado. Subi em um caixote para alcançar a prateleira mais alta. Mas me desequilibrei. Antes que eu pudesse cair, 2 mãos fortes seguraram minha cintura, me firmando no lugar. Era Inácio. Cuidado, Helena. Sua voz foi um sussurro perto do meu ouvido, me causando um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Eu me virei, e nossos rostos ficaram a centímetros de distância. O ar no depósito pareceu ficar denso, elétrico. Podíamos ouvir a respiração um do outro. Seus olhos escuros pareciam um poço profundo, e eu senti um desejo avassalador de me afogar neles. Ele levantou uma mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, seus dedos roçando minha pele. Foi um toque leve, quase nada, mas para mim foi como um raio. Inácio, murmurei sem fôlego. Você é ainda mais bonita de perto, ele disse, com a voz baixa. O som da voz do meu pai nos chamando do armazém quebrou o encanto. Nós nos afastamos rapidamente, ambos ofegantes, como se tivéssemos sido pegos fazendo algo errado. E talvez tivéssemos. Naquela Serra Azul de 1960, um olhar como aquele já era um pecado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Revivi aquele momento no depósito 1000 vezes na minha cabeça. O calor das suas mãos na minha cintura, o roçar dos seus dedos na minha pele, a intensidade do seu olhar. Eu sabia, com uma certeza que me assustava, que estava irremediavelmente apaixonada. E também sabia que aquele amor era proibido. Ele era um forasteiro, um homem de passagem. Eu era uma moça de família, prometida a outro. Mas o coração, teimoso, não entende de lógica nem de convenções. O meu já não me pertencia mais. Pertencia ao geólogo de sorriso fácil e olhos que prometiam universos inteiros. O que se seguiu foram semanas de um romance clandestino, vivido nas entrelinhas do cotidiano. Nossos encontros eram roubados, breves e intensos. Aconteciam no final da tarde, quando eu ia levar o lixo para fora, e ele, por coincidência, passava por ali, ou nas minhas idas à beira do rio para buscar água, um caminho mais longo que eu inventava de propósito. O rio se tornou nosso santuário. Ali, escondidos pelo choro das árvores e pelo som da correnteza, podíamos ser nós mesmos. Ele me contava sobre sua infância no sul, sobre a saudade da família, sobre seu sonho de mapear cada canto daquele país imenso. E eu lhe contava meus próprios sonhos, aqueles que eu nunca tinha tido coragem de confessar a ninguém. O desejo de estudar, de conhecer o mar, de não ser apenas a esposa de alguém, mas de ser a Helena. Você pode ser tudo o que quiser, Helena, ele me disse uma vez, enquanto estávamos sentados em uma grande pedra lisa na margem do rio. Sua mente é brilhante. Você não nasceu para ficar presa atrás de um balcão. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Para todos, meu futuro era certo. Mas Inácio via em mim um potencial que nem eu mesma sabia que existia. Ele me incentivava, me desafiava, me fazia sentir a pessoa mais inteligente e interessante do mundo. O primeiro beijo aconteceu ali, à beira do rio, com a luz do entardecer filtrando-se por entre as folhas. Ele tinha me ensinado a ver as diferentes cores das pedras, a identificar um quartzo de um feldspato. Eu estava segurando uma pedrinha brilhante que ele me dera, fascinada, quando ele se aproximou. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Ele perguntou, sua voz suave. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Eu vejo uma força que nem você conhece. Vejo uma paixão contida. Vejo o meu futuro. E então ele me beijou. Não foi um beijo apressado ou exigente. Foi um beijo terno, explorador, como se ele estivesse tentando ler todos os segredos da minha alma. E eu respondi com a mesma intensidade,
com toda a fome de vida que estava guardada dentro de mim. Naquele momento, sob o céu que começava a se encher de estrelas, eu entreguei a Inácio não apenas meu primeiro beijo, mas meu coração inteiro. Nossos encontros se tornaram mais frequentes e mais arriscados. Passamos a nos ver à noite, no antigo cafezal abandonado atrás da igreja. Eu escapulia de casa depois que meus pais dormiam, o coração batendo descontrolado a cada passo. O medo de ser descoberta era imenso, mas a necessidade de estar com ele era ainda maior. Na escuridão do cafezal, iluminados apenas pela lua, nós conversávamos por horas, fazíamos planos audaciosos e impossíveis. Ele terminaria seu trabalho em Serra Azul em alguns meses, e depois me levaria com ele. Iríamos para o Rio de Janeiro, onde eu poderia estudar. Ele me descrevia o apartamento que teríamos, com uma janela grande de frente para o mar. Você vai ver, Helena, ele sussurrava, segurando meu rosto entre as mãos. Vamos ter uma vida inteira de conversas, de livros, de passeios na praia. Eu vou voltar e te buscar. É uma promessa. Eu acreditava nele. Acreditava com cada fibra do meu ser. O amor que eu sentia era tão grande, tão avassalador, que parecia a coisa mais real do mundo. A vida com Osvaldo, a rotina do armazém, tudo aquilo se tornou um borrão, um cenário distante de uma peça da qual eu não queria mais fazer parte. Minha vida real acontecia ali, no escuro, nos braços de Inácio. Em uma daquelas noites, a paixão falou mais alto que a prudência. Aconteceu ali mesmo, sobre uma manta que ele estendera no chão, entre as fileiras de pés de café. Foi a minha primeira vez. Houve um pouco de dor, sim, mas acima de tudo, houve uma entrega, uma sensação de pertencimento que eu nunca tinha experimentado. Eu não senti vergonha ou culpa. Senti que, finalmente, meu corpo e minha alma estavam em perfeita sintonia. Eu era dele, e ele era meu. Na inocência dos meus 18 anos, eu tinha certeza de que nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. O futuro era uma página em branco, e Inácio era o poeta que escreveria nossa história. Pelo menos, era o que eu pensava. O tempo, que antes se arrastava em Serra Azul, de repente começou a voar. Cada dia era um dia a menos com Inácio. A iminência da sua partida pairava sobre nós como uma nuvem escura, e nós nos apegávamos a cada momento juntos, com um desespero silencioso. Eu não sei como vou viver sem você aqui, confessei a ele em uma tarde, no nosso esconderijo à beira do rio. Não será por muito tempo, ele me garantiu, apertando minha mão. É só o tempo de eu ir ao sul, resolver umas coisas com a minha família, e depois venho te buscar. 3 meses, no máximo. 3 meses. Parecia uma eternidade. E se meus pais não deixarem? E se eles me obrigarem a casar com o Osvaldo? Nós fugimos, ele disse, com uma simplicidade que me assustou e me encantou. Eu não vou te perder, Helena. Eu encontrei em você o meu lugar no mundo. Não vou abrir mão disso. Na nossa última noite juntos, a tristeza era palpável. Fomos ao cafezal, mas mal conseguimos conversar. Apenas ficamos abraçados, tentando memorizar o toque, o cheiro, a presença um do outro. A lua estava cheia, iluminando seu rosto, e eu vi uma lágrima escorrer pelo seu olho. Foi a primeira e única vez que o vi chorar. Não chore, meu amor, eu pedi, limpando seu rosto com o polegar. É que eu estou deixando a minha vida inteira aqui, debaixo desses pés de café, ele respondeu, com a voz embargada. Antes de ir embora, ele tirou um pequeno cordão de couro do pescoço. Nele havia um pingente de pedra, lisa e escura, com um veio de quartzo branco que a atravessava como um raio. Meu pai me deu isso quando eu saí de casa. Disse que era para me proteger e me lembrar sempre do caminho de volta. Agora, eu quero que fique com você, para que você nunca duvide que eu vou voltar. Ele colocou o cordão no meu pescoço. A pedra estava quente do calor do seu corpo. Eu agarrei o pingente com força, como se estivesse segurando a sua própria mão. Escreva para mim, pedi, desesperada. Me conte tudo. Não me deixe sem notícias. Vou escrever toda semana, ele prometeu. E você, se cuide. Não deixe ninguém apagar esse brilho nos seus olhos. Espere por mim. A despedida na manhã seguinte foi pública e, por isso mesmo, torturante. Ele se despediu do meu pai com um aperto de mão, agradeceu pela hospitalidade. Para mim, ele apenas acenou com a cabeça, um olhar rápido, mas que continha um universo de promessas e dores. Eu tive que morder o lábio para não chorar na frente de todos. Fiquei parada na porta do armazém,
vendo o jipe se afastar, levantando a mesma poeira vermelha do dia em que chegou. Mas desta vez, a poeira não estava trazendo o mundo para mim. Estava levando o meu mundo embora. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Eu acordava, trabalhava, comia, dormia, mas era como se eu fosse uma casca vazia. Meu corpo estava em Serra Azul, mas minha alma tinha ido embora naquele jipe. Eu tocava a pedra no meu pescoço o tempo todo. Era o meu amuleto, a prova de que tudo aquilo tinha sido real. Osvaldo continuava a me visitar. Ele era gentil, atencioso, e eu me sentia a pior pessoa do mundo. Ele falava do nosso futuro, e eu apenas sorria e concordava, enquanto por dentro eu gritava o nome de Inácio. Cada dia eu ia até os Correios, o coração cheio de esperança, e cada dia o funcionário balançava a cabeça negativamente. Nada para a senhorita hoje, Helena. Uma semana se tornou 2. 2 se tornaram 1 mês. Nenhuma carta. O desespero começou a se instalar. Será que ele tinha se esquecido de mim? Será que tudo não passou de um sonho? Eu me recusava a acreditar. Ele tinha me prometido. Ele me deu sua pedra de proteção. Ele não podia ter mentido. E então, algo começou a mudar dentro de mim. Não era apenas a tristeza. Era um cansaço diferente. Náuseas pela manhã. Uma sensibilidade estranha a cheiros. Minha mãe, com a sabedoria de quem já tinha passado por aquilo, começou a me olhar de um jeito diferente, desconfiado. Eu ignorava. Dizia que era apenas um mal-estar. Mas no fundo, um medo gelado começava a tomar conta de mim. Um dia, eu não aguentei. Depois de mais uma manhã vomitando, eu me olhei no espelho. Olhei para o meu corpo, para a minha barriga. E eu soube, com a mesma certeza avassaladora com que eu soube que amava Inácio, eu soube que estava carregando um filho dele. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O medo, antes uma sombra, se tornou um monstro que me engoliu por inteiro. Eu estava sozinha, sem notícias do homem que amava, e com um segredo crescendo dentro de mim. Um segredo que, em Serra Azul, em 1961, era uma sentença de morte social, para mim e para a minha família. O pânico é uma coisa curiosa. Ele não grita, ele sussurra, ele se instala no seu peito e aperta, devagar, até você não conseguir mais respirar. Meu pânico tinha o silêncio das noites insones, o gosto amargo na boca pela manhã e o medo constante no olhar. Eu me tornei uma atriz. Sorria para os clientes no armazém, conversava com Osvaldo sobre banalidades, ajudava minha mãe na cozinha, tudo isso enquanto um furacão devastava meu interior. As semanas se arrastavam, e a ausência de cartas de Inácio era um tormento diário. Cada dia sem notícias era um tijolo a mais no muro de desespero que crescia ao meu redor. Eu tentava encontrar desculpas. Talvez a carta tenha se perdido, talvez ele esteja em um lugar sem correio, talvez ele tenha ficado doente. Mas a desculpa que eu mais temia, a que eu não ousava verbalizar, era a mais simples. Talvez ele não fosse voltar. Meu corpo começou a me trair. Minhas roupas ficaram mais apertadas. Minha cintura desapareceu. Eu usava vestidos largos, aventais, qualquer coisa que pudesse esconder a verdade que se tornava mais evidente a cada dia. Mas não se pode esconder uma coisa assim por muito tempo, especialmente sob o olhar atento de uma mãe. A confrontação veio em uma noite de chuva. O barulho das gotas no telhado de zinco parecia uma plateia esperando o início do drama. Eu estava no meu quarto, tentando costurar, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a agulha. Minha mãe entrou sem bater. Ela não disse nada. Apenas ficou parada na porta, me olhando. Seu rosto, normalmente sereno, era uma máscara de dor e decepção. Até quando você ia esconder isso de mim, Helena? Sua voz era baixa, mas cortante. Eu não respondi. As lágrimas que eu vinha segurando há meses finalmente vieram. Um dilúvio silencioso. Quem foi? Ela perguntou, se aproximando. Foi aquele forasteiro, não foi? Aquele geólogo. Eu apenas assenti, soluçando. Ela se sentou na beira da minha cama e, para minha surpresa, não gritou. Ela apenas suspirou. Um som pesado, cansado. Ah, minha filha, o que você foi fazer da sua vida? Você sabe o que isso significa? Você sabe o que vão dizer de você? De nós? Eu sabia. Eu seria a perdida, a sem vergonha. Minha família seria o assunto da cidade. A honra que meus pais tanto prezavam seria jogada na lama. Ele vai voltar, mãe.
Eu disse com uma convicção que eu já não sentia. Ele me prometeu. Ele disse que vinha me buscar. Minha mãe me olhou com uma compaixão que partiu meu coração. Homens como ele fazem promessas como quem joga sementes ao vento, minha filha. Algumas brotam, a maioria não. Você não pode contar com isso. Naquela noite, a realidade me atingiu como um soco. Eu estava sozinha. Inácio não viria. Eu tinha que enfrentar as consequências dos meus atos. Meu pai foi informado na manhã seguinte. Eu não presenciei a conversa, mas ouvi seus gritos abafados do meu quarto. Ouvi a palavra desonra repetida várias vezes. Quando ele finalmente veio falar comigo, seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz era fria como gelo. Você não é mais uma criança, Helena. Você fez sua escolha. Agora, nós temos que lidar com isso. O nós dele não soava como apoio. Soava como um fardo. O fardo que eu tinha me tornado para eles. O plano foi traçado naquela mesma noite, em uma reunião tensa na cozinha. Eu não tive voz. Apenas ouvi meu destino ser decidido por eles. Você vai para a casa da sua tia Efigênia, em Taubaté. Meu pai decretou. Vai ficar lá até a criança nascer. Ninguém aqui em Serra Azul precisa saber. Vamos dizer que você foi ajudar sua tia que está doente. E depois? Perguntei com a voz trêmula. E a criança? O silêncio que se seguiu foi a coisa mais aterrorizante que eu já ouvi. Minha mãe olhou para o meu pai, que olhou para o chão. Depois, minha mãe começou, hesitando. Nós vamos dar um jeito. A gente encontra uma boa família para criar. Uma família que possa dar um nome, um futuro. Será melhor para a criança, Helena. E para você. Dar o meu filho. A ideia era tão monstruosa que eu senti meu estômago revirar. Meu filho. O fruto do único amor verdadeiro da minha vida. Entregá-lo para estranhos? Não! Eu gritei pela primeira vez. É meu filho. Filho do Inácio. Eu não vou dar o meu filho. E você vai fazer o quê? Meu pai retrucou, a voz dura. Vai voltar para cá, mãe solteira, com um filho sem pai? Vai viver do quê? Da vergonha? Vai condenar essa criança a ser chamada de bastarda pelo resto da vida? Pense, Helena. Use a cabeça. E não o coração. Pelo menos uma vez na sua vida. Eu não tinha argumentos. Ele estava certo. A sociedade em que vivíamos era cruel. Meu filho carregaria um estigma para sempre. Eu olhei para o rosto dos meus pais, vi o sofrimento, a vergonha, o medo, e entendi que a minha felicidade, o meu desejo de ser mãe, tinha um preço alto demais para eles. E talvez para o meu próprio filho. Naquela noite, eu morri um pouco por dentro. A moça sonhadora que lia poesias e acreditava em promessas foi enterrada sob o peso da realidade. Em seu lugar, nasceu uma mulher resignada, pronta para fazer o que precisava ser feito. Não por ela, mas pela sua família. E no fundo do meu coração partido, eu me convenci de que era também pelo bem do meu filho. Um filho que eu amava desesperadamente, mas que eu não teria o direito de criar. A viagem para Taubaté foi um borrão de tristeza. Meu pai me levou na caminhonete do armazém. Não trocamos mais do que 10 palavras durante todo o trajeto. O silêncio dentro do veículo era tão denso quanto a poeira que subia da estrada de terra. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem familiar de Serra Azul se afastar, e sentia como se estivesse indo para o exílio. Cada curva da estrada era um adeus a tudo o que eu conhecia, a tudo o que eu amava. Tia Efigênia era irmã da minha mãe, uma viúva sem filhos que vivia em uma casa pequena e escura nos subúrbios de Taubaté. Ela me recebeu com um misto de pena e reprovação. Não fez perguntas. Sabia apenas o que minha mãe lhe contara por carta, que eu precisava de um lugar para ficar por uns tempos, longe de olhos e bocas curiosas. Minha vida se resumiu a 4 paredes. Eu mal saía de casa. Passava os dias ajudando minha tia com as tarefas domésticas, costurando para fora para ganhar algum trocado e lendo. Lia para não pensar. Lia para fugir da minha própria realidade. A barriga crescia, e com ela um amor paradoxal. Um amor imenso por aquele ser que se movia dentro de mim, misturado a uma dor lancinante por saber que nosso tempo juntos era contado. Eu conversava com meu bebê. À noite, quando tia Efigênia já estava dormindo, eu colocava as mãos na minha barriga e contava histórias para ele. Contava sobre seu pai, sobre o sorriso dele, sobre como ele amava as estrelas. Eu prometia a ele, em sussurros, que ele era fruto de um grande amor, e não de um erro. Eu pedia perdão. Perdão por não ser forte o suficiente para lutar por nós dois. As cartas da minha mãe chegavam a cada 15 dias. Eram curtas, práticas.
Perguntavam da minha saúde. Diziam que em Serra Azul a história da minha ajuda à tia doente tinha colado. Em uma delas, ela mencionou Osvaldo. Ele pergunta muito por você. É um bom rapaz, Helena. Não se esqueça disso. Aquela frase era uma sentença. Eu sabia o que minha família esperava de mim quando eu voltasse. Que eu me casasse com Osvaldo, apagasse o passado e vivesse a vida que eles tinham planejado para mim. O tempo se arrastava. Vi o Natal passar pela janela da sala da minha tia, ouvindo as famílias vizinhas celebrarem. Vi o Carnaval chegar e ir embora, com sua alegria distante e barulhenta. E a cada dia, a presença do meu filho se tornava mais forte, mais real. Eu sentia seus chutes, seus soluços. Ele era a minha única companhia naquela solidão imensa. Em um dia de março, recebi uma carta diferente. A caligrafia não era da minha mãe. Meu coração disparou. Seria Inácio? Ele teria me encontrado? Rasguei o envelope com as mãos trêmulas. Mas não era dele. Era de uma prima distante que morava em São Paulo. Ela contava as novidades da família, falava do trabalho, do noivado. E no final, um parágrafo que fez o mundo parar. E você não vai acreditar quem eu encontrei outro dia no centro da cidade. Aquele geólogo bonitão que passou um tempo em Serra Azul, lembra? O Inácio. Ele estava com uma moça, muito elegante, e ela estava grávida. Pareciam muito felizes. Fiquei surpresa. Não sabia que ele já era casado quando esteve por aí. Mas homem é tudo igual, não é mesmo? Eu li o parágrafo 1, 2, 10 vezes. As palavras dançavam na minha frente, perdendo o sentido. Casado, grávida, felizes. Cada palavra era uma facada. Então era isso. O silêncio. A falta de cartas. Não era um acidente. Era uma escolha. Ele nunca teve a intenção de voltar. As promessas, o cordão com a pedra, as histórias sobre nosso futuro no Rio de Janeiro. Tudo uma mentira. Uma mentira cruel e elaborada. Eu não chorei. Não gritei. Apenas senti um vazio gelado se apoderar de mim. A última centelha de esperança que eu mantinha acesa se apagou, deixando apenas escuridão e cinzas. Ele não só me abandonou. Ele me enganou. Ele já tinha outra vida, outra família. E eu fui apenas um passatempo, uma aventura no interior. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou para sempre. O amor que eu sentia por Inácio se transformou em uma mistura amarga de raiva e desprezo. E a dor da sua traição foi tão grande que se sobrepôs a tudo, inclusive ao amor que eu sentia pelo filho que carregava. De repente, a criança dentro de mim não era mais apenas o meu bebê. Era um lembrete constante da minha estupidez, da minha humilhação. Era a prova viva da mentira dele. Foi a primeira vez que eu pensei que talvez meus pais estivessem certos. Entregar aquela criança não seria apenas o melhor para ela ou para a minha família. Seria o melhor para mim. Seria a única forma de cortar o último laço que me prendia ao homem que havia destruído meus sonhos. Eu precisava me livrar daquela dor, e me livrar do meu filho parecia a única maneira. Foi um pensamento terrível, egoísta, que me encheu de vergonha. Mas na profundidade do meu desespero, foi o pensamento que me deu forças para seguir em frente. As últimas semanas de gravidez foram um tormento silencioso. O amor pelo meu filho e a raiva pelo pai dele travavam uma batalha constante dentro de mim. Havia dias em que eu acariciava minha barriga com ternura, cantando canções de ninar. E havia dias em que eu mal conseguia me olhar no espelho, vendo no meu reflexo não uma futura mãe, mas a imagem da humilhação. Minha mãe chegou a Taubaté uma semana antes da data prevista para o parto. Ela não veio sozinha. Com ela, estava uma senhora de aparência severa, vestida de preto, que foi apresentada como Dona Matilde. Eu logo entendi quem ela era. Ela era a ponte, a pessoa que cuidaria de todos os arranjos. Dona Matilde conhece uma família. Minha mãe me explicou, em voz baixa, enquanto tia Efigênia servia o café. Um casal de São Paulo, pessoas boas, de posses. Não podem ter filhos. Eles vão dar ao menino tudo o que nós não podemos. Um bom nome, bons estudos, um futuro. Ao menino. Ela já sabia que era um menino, e já falava dele como se não fosse meu. Eu não disse nada, apenas assenti, sentindo um nó na garganta. A engrenagem do destino estava girando, e eu era apenas uma peça sendo esmagada por ela. Dona Matilde me fez algumas perguntas, sobre a saúde do pai, sobre doenças na família. Perguntas frias, burocráticas. Eu respondia de forma monossilábica. Em nenhum momento ela me olhou nos olhos. Para ela,
Eu não era uma mãe prestes a perder seu filho. Eu era um caso a ser resolvido. As dores começaram em uma madrugada chuvosa de abril. Um parto difícil, longo, feito em casa, com a ajuda de uma parteira que Dona Matilde trouxe. Minha mãe segurou minha mão durante todo o tempo, mas seu rosto era uma máscara de ansiedade. Ela não estava ali para celebrar a chegada de um neto. Estava ali para garantir que o plano fosse cumprido. E então, ele nasceu. Um choro forte, vibrante, encheu o quarto silencioso. A parteira o limpou e, antes que eu pudesse protestar, o enrolou em uma manta e o entregou para Dona Matilde. Me deixem ver, eu pedi, com a voz fraca, exausta. Por favor, me deixem segurar meu filho. Houve uma hesitação. Minha mãe olhou para Dona Matilde, que finalmente cedeu com um suspiro de impaciência. Só por um minuto. É melhor não criar laços. Ela colocou aquele pequeno embrulho nos meus braços. E no momento em que eu olhei para o seu rostinho amassado, para seus olhos que ainda não focavam, para seus cabelos escuros e finos, todo o plano, toda a raiva, toda a resignação, tudo desapareceu. Aquele era o meu filho. Meu. Ele tinha os olhos de Inácio, o mesmo formato. E naquele instante, eu o amei com uma força que me tirou o fôlego. Um amor puro, incondicional, que não tinha nada a ver com o pai dele. Era só sobre ele, meu menino. Eu o apertei contra o meu peito, inalando seu cheiro de vida nova. Eu beijei sua testa, suas bochechas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, molhando a manta. Eram lágrimas de amor, de alegria e do mais profundo desespero. Meu filho, meu amor. Eu sussurrava para ele. Me perdoa, me perdoa. O minuto se transformou em 5, talvez 10. Ninguém ousou interromper. Acho que até mesmo a severa Dona Matilde se comoveu com a cena. Mas o tempo acabou. Chega, Helena. A voz da minha mãe foi gentil, mas firme. Está na hora. Eles estão esperando. Eles. A família sem rosto que me roubaria o bem mais precioso. Eu olhei para minha mãe, implorando com os olhos. Não faça isso. Por favor, não me tire ele. Mas ela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas também. Ela estava sofrendo, eu sei, mas acreditava estar fazendo a coisa certa. Dona Matilde se aproximou e, com uma delicadeza que eu não esperava, pegou o bebê dos meus braços. Eu não resisti. Não tinha mais forças. Apenas senti o vazio repentino, o frio onde antes havia o calor do seu corpinho. Antes de sair do quarto, Dona Matilde parou na porta. Eles o chamarão de Ricardo. Ela disse, sem se virar. É um bom nome. Um nome forte. E então ela se foi. E com ela, meu filho. Ricardo. Eu repeti aquele nome em silêncio, como uma oração. Ricardo. O único pedaço dele que me deixaram. Naquela noite, uma febre alta me consumiu. Eu delirava. Chamava por Inácio. Chamava por Ricardo. Em meus delírios, eu os via juntos, sorrindo para mim, e depois se afastando, desaparecendo na escuridão. Minha mãe cuidou de mim, colocando panos frios na minha testa, mas eu sabia que a doença não era do corpo, era da alma. Uma parte de mim tinha sido amputada, e a ferida ficaria aberta para sempre. A recuperação foi lenta. Meu corpo se curou, mas a alma permaneceu em ruínas. Voltei para a Serra Azul 2 semanas depois, mais magra, com olheiras profundas e um olhar vazio que assustava as pessoas. A história oficial era que a doença da tia Efigênia tinha sido grave e que cuidar dela me consumira. Todos acreditaram, ou fingiram acreditar. Em uma cidade pequena, as pessoas preferem uma mentira confortável a uma verdade escandalosa. A vida retomou seu curso, mas eu era uma pessoa diferente. A alegria da juventude tinha se esvaído, dando lugar a uma melancolia constante. Eu voltei a trabalhar no armazém, a ir à missa, a fazer tudo o que se esperava de mim, mas de forma mecânica, como um autômato. Osvaldo foi o primeiro a notar a mudança. Você está tão quieta, Helena, ele me disse, em um dos seus costumeiros fins de tarde. Parece triste. Aconteceu alguma coisa em Taubaté? Foi só cansaço, Osvaldo. Menti, forçando um sorriso. Mas já estou melhor. Ele era um homem bom. Sua presença era calma, estável. Ao lado dele, eu me sentia segura. Não havia paixão, não havia arrebatamento, mas havia paz. E naquele momento da minha vida, a paz era tudo o que eu desejava. Eu estava cansada de tempestades. Meus pais observavam nossa interação com aprovação. Para eles, meu casamento com Osvaldo
Era a última etapa do plano. A forma de apagar de vez o meu erro, de me reintegrar à sociedade como uma mulher honrada. E eu, cansada de lutar, cansada de sofrer, acabei cedendo. O pedido de casamento veio alguns meses depois, na varanda da minha casa, ao entardecer. Osvaldo me entregou um pequeno buquê de margaridas e, com a voz nervosa, falou sobre como me admirava desde que éramos crianças, sobre como queria construir uma família comigo. Ele não falou de amor apaixonado. Falou de respeito, de companheirismo, de um futuro tranquilo. E foi essa honestidade que me convenceu. Eu aceito, Osvaldo, respondi. A alegria no rosto dele foi genuína. Ele pegou minhas mãos e as beijou. Naquele momento, eu senti uma pontada de culpa. Ele merecia uma mulher que o amasse por inteiro, não uma que lhe entregava apenas os pedaços que sobraram de um coração partido. Mas eu prometi a mim mesma que seria uma boa esposa, que o respeitaria e lhe daria uma família feliz. Seria a minha penitência. O casamento foi simples, na igreja matriz, em um sábado de manhã. Usei um vestido branco, emprestado de uma prima. Minha mãe chorou, de alívio e talvez de tristeza. Meu pai me levou ao altar com uma expressão séria, mas que continha um pingo de orgulho. Eu tinha feito o que era esperado. Tinha consertado as coisas. A vida de casada era tranquila. Osvaldo era um marido atencioso e paciente. Ele nunca levantou a voz para mim. Nunca me tratou com outra coisa que não fosse carinho. Nós nos mudamos para uma casa pequena, com um grande quintal, onde eu plantei um jardim. Cuidar das flores se tornou minha terapia. Ver algo crescer, florescer sob meus cuidados, me dava uma sensação de propósito. 1 ano depois, eu engravidei novamente. Desta vez, a notícia foi recebida com festa. Minha mãe preparou o enxoval. Osvaldo montou o berço. Todos estavam felizes. E eu estava apavorada. A gravidez trouxe de volta todas as memórias que eu lutava tanto para enterrar. As náuseas, o cansaço, os movimentos na barriga, tudo era um eco da primeira vez. Eu tive medo de não conseguir amar esse novo bebê. Medo de que, ao olhá-lo, eu só conseguisse ver o fantasma do filho que perdi. Eu rezava todas as noites, pedindo a Deus que me livrasse daquele sentimento. Quando minha filha Clara nasceu, todos os meus medos se dissiparam. Ela era linda, saudável, com os olhos castanhos e curiosos do pai. Ao segurá-la nos braços, eu senti uma onda de amor tão forte quanto a que senti por Ricardo. Mas era um amor diferente. Um amor sereno, sem a sombra da dor e da perda. Um amor que eu podia viver abertamente, sem segredos. Clara me salvou. Ela me trouxe de volta à vida. E depois dela vieram Marcos. E por último, o caçula, André. Eu me tornei mãe em tempo integral. Meus dias eram preenchidos com fraldas, mamadeiras, choros e risadas. Eu me dediquei a eles com toda a minha força. E na felicidade dos meus filhos, eu encontrei um simulacro da minha própria felicidade. Mas o segredo continuava lá, enterrado fundo, mas vivo. Havia momentos em que ele vinha à tona. Quando eu via um menino na rua com a idade que Ricardo teria, ou quando ouvia alguém gritar seu nome. Nesses momentos, a dor voltava, aguda e cortante. Eu me trancava no banheiro e chorava em silêncio para que ninguém visse. Osvaldo nunca soube. Eu nunca lhe contei. Como eu poderia dizer ao homem bom e leal com quem eu dividia a cama que meu primeiro amor, o pai do meu primeiro filho, era outro? Seria uma crueldade desnecessária. Então, eu guardei o segredo para mim. Ele se tornou uma parte de quem eu era. A parte sombria que ninguém via. A história da avó que todos conheciam era apenas metade da verdade. A outra metade, a mais importante, vivia e morria comigo, todos os dias. Os anos passaram como as águas de um rio. A poeira de Serra Azul assentou sobre as minhas memórias, mas não as soterrou por completo. A vida seguiu seu curso previsível e, de certa forma, reconfortante. Meus filhos cresceram, se tornaram adolescentes cheios de sonhos e questionamentos, e depois adultos, cada um seguindo seu próprio caminho. Clara se tornou professora, Marcos, engenheiro, e André, o meu caçula, decidiu ficar em Serra Azul e ajudar a tocar a farmácia, que herdou de Osvaldo. Eu me tornei a matriarca da família. Minha casa era o ponto de encontro nos domingos. O cheiro do meu frango assado com batatas se tornou o cheiro de lar para eles. Eu os vi se casarem,
construírem suas próprias famílias. E então vieram os netos. Ah, os netos! Eles foram a segunda grande salvação da minha vida. Ser avó é um amor diferente. É um amor sem as arestas da responsabilidade diária. É puro deleite. Eu contava histórias, fazia bolos, ensinava a fazer pipa. E em cada um deles, eu via um traço da minha família. Nos olhos da minha neta mais velha, via os olhos de Clara. No sorriso do meu neto do meio, a teimosia de Marcos. Mas às vezes, em um gesto inesperado, em uma forma de inclinar a cabeça, a imagem de Inácio me assaltava. E a ferida, que eu pensava estar cicatrizada, voltava a doer. Eu me perguntava constantemente sobre Ricardo. Onde ele estaria? Como seria seu rosto? Ele teria os olhos do pai? Seria feliz? A família que o adotou teria sido boa para ele? Essas perguntas eram minhas companheiras silenciosas nas longas noites de insônia. Eu imaginava sua vida inteira, seus primeiros passos, seu primeiro dia na escola, seu primeiro amor, vidas que eu não tive o direito de presenciar. Uma vez, quando André tinha uns 16 anos, ele chegou em casa com um livro de geologia. Estava estudando para o vestibular. Mãe, olha que interessante isso aqui, ele disse, me mostrando uma página com fotos de diferentes tipos de rochas. A senhora sabia que cada pedra conta uma história de milhões de anos? Meu sangue gelou. A palavra geologia era um gatilho. Eu olhei para as fotos e senti uma tontura. É mesmo, meu filho? Que interessante, respondi com a voz falha e mudei de assunto rapidamente. Essa foi a única vez que o mundo de Inácio invadiu o meu de forma tão direta. Fora isso, ele e Ricardo viviam apenas dentro de mim, em um compartimento secreto da minha alma. O cordão com a pedra que Inácio me deu continuava guardado. Ficava dentro de uma pequena caixa de metal, junto com a única foto que eu tinha dele. Uma foto que eu roubei de um rolo de filme que ele deixou para revelar na farmácia do pai de Osvaldo. E a carta. Ah, a carta. Eu a escrevi naquelas primeiras semanas de desespero em Taubaté. Uma carta cheia de raiva, dor e perguntas. Uma carta que eu nunca tive coragem de enviar. Eu a guardei como prova do meu sofrimento, como um testamento da minha juventude roubada. Osvaldo e eu envelhecemos juntos. Nosso relacionamento se aprofundou com o tempo, se transformando em um afeto tranquilo, uma parceria sólida. Ele era meu porto seguro, minha rocha. Ele adoeceu nos seus últimos anos. Um câncer que o consumiu aos poucos. Cuidei dele com toda a dedicação que ele merecia. Foram meses difíceis, vendo o homem forte que ele sempre foi se definhando. Em uma de suas últimas noites, ele estava com a respiração fraca, segurando minha mão. Você foi uma boa esposa, Helena. Ele sussurrou. A melhor que um homem poderia pedir. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. A culpa, sempre ela, me esmagou o peito. Você foi um bom marido, Osvaldo. O melhor. Eu sei que você nunca me amou como... Ele parou, buscando o ar. Como se ama nos livros. Mas você me deu respeito. Me deu uma família linda. E isso para mim foi o suficiente. Obrigado. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre soube que havia uma parte de mim que não lhe pertencia. Mas ele foi generoso o suficiente para nunca me questionar. Ele me amou do jeito dele e aceitou o amor que eu era capaz de lhe dar. Osvaldo morreu naquela madrugada, nos meus braços. E com ele, morreu uma parte da minha vida. A parte segura, estável. A parte que me protegia do meu próprio passado. Fiquei viúva aos 75 anos. E a solidão que se instalou na casa vazia trouxe todos os meus fantasmas de volta, com mais força do que nunca. A viuvez me trouxe um tipo de liberdade que eu não conhecia. Uma liberdade assustadora. Sem Osvaldo, não havia mais a rotina diária de cuidar de alguém. Não havia mais a presença constante que preenchia os silêncios da casa. Havia apenas eu e minhas memórias. E elas eram barulhentas. Meus filhos se preocupavam. Eles se revezavam para me visitar. Me ligavam todos os dias. Mãe, a senhora não quer vir morar com a gente? Clara insistia. A casa é grande. A senhora não vai ficar sozinha. Eu estou bem aqui, minha filha. Eu respondia, sempre. Esta é a minha casa. Minhas raízes estão aqui. A verdade é que eu não queria invadir a vida deles. E, mais do que isso, eu precisava daquele espaço. Precisava da solidão para, finalmente, encarar de frente tudo o que eu havia passado a vida inteira evitando. Passei a revisitar meu passado com mais frequência. Não como uma tortura,
mas como uma tentativa de compreensão. Eu queria entender a moça de 18 anos que eu fui. Queria perdoá-la pela sua inocência, pela sua ingenuidade. Queria perdoar meus pais pela decisão que tomaram, movidos pelo medo e pelas convenções da época. E a parte mais difícil, eu queria tentar perdoar Inácio. O ódio que eu senti por ele durante anos foi se transformando em algo mais complexo. Uma espécie de curiosidade melancólica. Quem ele se tornou? Ele foi feliz com aquela outra mulher? Ele pensou em mim alguma vez? Ele sequer soube que eu esperava um filho seu? Essa última pergunta era a que mais me assombrava. E se ele não soubesse? E se a minha prima tivesse se enganado? E se houvesse outra explicação para o seu silêncio? Esses pensamentos eram perigosos. Eles abriam a porta para a esperança. E a esperança era algo que eu tinha aprendido a temer. Um dia, arrumando o velho baú de Osvaldo, encontrei a caixa de metal enferrujada. Eu a peguei com as mãos trêmulas. Fazia décadas que eu não a abria. Sentei-me na beira da cama e levantei a tampa. O cheiro de papel velho e de tempo guardado invadiu minhas narinas. Lá estava a foto. O rosto de Inácio, jovem, sorrindo para um futuro que não me incluía. E ao lado, o cacho de cabelo escuro que eu cortei de mim mesma antes de ir para Taubaté, amarrado com a fita azul que ele tanto gostava. E por baixo de tudo, a carta. A caligrafia da minha juventude, inclinada e cheia de raiva. Eu a desdobrei com cuidado. O papel estava amarelado e quebradiço. E comecei a ler. Inácio, escrevo esta carta sem saber se um dia você a lerá. Escrevo porque preciso colocar para fora o veneno que você injetou na minha alma. Você me fez promessas. Você me olhou nos olhos e jurou que voltaria. E eu, como uma tola, acreditei. Enquanto eu esperava por suas cartas, que nunca chegaram, eu descobri que carregava um filho seu. Um filho que foi gerado no amor, ou no que eu pensava ser amor, e que agora é a prova viva da sua mentira. Dizem que você está feliz, que tem outra família, outra mulher, outro filho a caminho. Eu espero que você seja feliz. Espero que todas as noites, ao fechar os olhos, você não veja o meu rosto. Espero que sua consciência não pese, porque a minha pesa. Pesa com a vergonha, com a dor e com a decisão que fui forçada a tomar. Eu nunca mais quero ouvir seu nome. Para mim você morreu. Morreu no dia em que partiu e levou com você todos os meus sonhos. Adeus, Helena. Ler aquelas palavras depois de tanto tempo foi como ser atingida por um soco. Eu me lembrava da dor, da fúria com que escrevi cada linha. Mas agora, com a distância de 60 anos, eu via outra coisa. Eu via o desespero de uma menina sozinha, assustada e com o coração partido. E foi ali, sentada na beira da cama, com a carta na mão, que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia louca, tardia. E se eu tentasse descobrir o que aconteceu? E se eu tentasse encontrar Ricardo? A ideia me assustou. O que eu diria a ele? Olá, eu sou a mãe que te abandonou há 60 anos. Seria justo com ele? Seria justo com a família que o criou? E com os meus outros filhos? Como eu poderia lhes contar um segredo dessa magnitude? Eu fechei a caixa e a guardei de volta no baú. Era loucura. Uma tolice de uma velha senhora solitária. A vida tinha seguido seu curso. Era tarde demais para reescrever o passado. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada, começou a germinar. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que lidar com ela. A ideia de procurar por Ricardo não me abandonou. Pelo contrário, ela cresceu, se tornou uma obsessão silenciosa. Era a primeira coisa em que eu pensava ao acordar e a última antes de dormir. Eu comecei a fazer planos. Planos que, para uma senhora de 80 anos que mal sabia usar o telefone celular que os netos lhe deram, pareciam absurdos. Pensei em contratar um detetive particular, como nos filmes. Mas como? Com que dinheiro? E o que eu diria a ele? Procuro um homem chamado Ricardo, nascido em abril de 1962, em Taubaté, filho de uma mãe desconhecida. Era uma agulha em um palheiro. A primeira pessoa a notar minha inquietação foi meu neto, Tiago. Ele era o filho mais velho de Clara, um rapaz de 20 e poucos anos, inteligente e muito apegado a mim. Ele estava na faculdade de jornalismo e passava os fins de semana em Serra Azul. Vó, a senhora está diferente. Ele disse um dia, enquanto tomávamos café na cozinha. Parece preocupada. Aconteceu alguma coisa? Eu hesitei. Contar para ele? Um segredo que eu escondi dos meus próprios filhos? Mas Tiago tinha uma maturidade.
uma sensibilidade que me desarmava. E mais do que tudo, ele era da geração da internet, do mundo conectado. Talvez ele pudesse me ajudar. Tiago, meu neto, comecei com a voz trêmula. Se eu te contasse uma coisa muito séria, muito antiga, você guardaria segredo? Pelo menos por enquanto? Ele me olhou, curioso. Claro, vó. O que foi? E então, pela primeira vez em 60 anos, eu contei. Contei tudo. Sobre Inácio, a gravidez, o abandono, a dor, o segredo. Falei por quase 1 hora, sem parar, as palavras saindo atropeladas, como se estivessem presas há muito tempo. Tiago ouviu em silêncio, sem me interromper, seus olhos fixos em mim, expressando uma mistura de choque e compaixão. Quando terminei, o silêncio na cozinha era pesado. Eu estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona, e com medo. Medo de que ele me julgasse, de que me olhasse com outros olhos. Ele se levantou, veio até mim e me abraçou. Um abraço forte, apertado. Vó, eu não sei nem o que dizer, ele falou com a voz embargada. A senhora passou por tudo isso sozinha? A vida inteira? Eu apenas assenti, chorando em seu ombro. Naquele abraço, eu senti o alívio de finalmente compartilhar o meu fardo. E agora a senhora quer encontrá-lo? O Ricardo, ele perguntou, se afastando e secando minhas lágrimas. Eu não sei, meu filho. Eu acho que sim. Eu preciso saber. Preciso saber se ele está bem. É a única coisa que eu peço. Tiago ficou pensativo por um momento. Depois, seus olhos de jornalista brilharam. Vó, talvez não seja impossível. Nós temos algumas informações. O nome dele, a data e o local de nascimento. E o nome da mulher que intermediou a adoção, a tal Dona Matilde. Talvez ela tenha deixado algum registro. Naquela tarde, Tiago começou a busca. Ele usou seu computador, fez pesquisas em cartórios online, em redes sociais. Era um mundo novo para mim, um labirinto de informações digitais. A cada beco sem saída, eu me desanimava, mas Tiago era persistente. Calma, vó. Isso leva tempo. Alguns dias depois, ele encontrou algo. Um obituário antigo, de um jornal de São Paulo. Dona Matilde havia falecido há mais de 20 anos, mas o obituário mencionava uma sobrinha, a única parente viva. E com um pouco mais de pesquisa, Tiago encontrou o endereço e o telefone dessa sobrinha. É uma chance, vó, ele disse, animado. Talvez ela saiba de alguma coisa. Talvez Dona Matilde guardasse registros do seu trabalho. O medo me paralisou. Ligar para uma estranha? Remexer nesse passado? E se a família de Ricardo descobrisse? E se eu causasse problemas para ele? Eu não sei, Tiago. E se for melhor deixar como está? Vó, a senhora guardou esse segredo por 60 anos. A senhora merece uma resposta. Nós vamos ser cuidadosos. Eu ligo. Digo que sou um estudante de história pesquisando sobre adoções naquela época. Não preciso mencionar seu nome. Nem o de Ricardo. Eu concordei, com o coração na mão. Vi Tiago discar o número. Ele conversou com a sobrinha por quase meia hora. Eu só ouvia o lado dele da conversa. Frases como, entendo, seria de grande ajuda, apenas para fins acadêmicos. Quando ele desligou, seu rosto estava sério. E então? Perguntei, ansiosa. Ela disse que a tia era muito reservada sobre o trabalho dela, mas que ela guardava tudo. Tinha caixas e mais caixas de documentos antigos no porão. Ela nunca teve coragem de jogar fora. Ela disse que se eu quiser, posso ir até lá dar uma olhada, mas avisou para não criar muitas expectativas. A esperança, aquela emoção traiçoeira, voltou a florescer no meu peito. Uma caixa de documentos, um porão em São Paulo. Era uma pista, frágil, incerta, mas era a primeira pista concreta que eu tive em toda a minha vida. A chance de encontrar uma resposta, de preencher o vazio que me acompanhava há tanto tempo, estava ali, a uma viagem de distância. A decisão estava em minhas mãos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha o direito de tomar as rédeas do meu próprio destino. A viagem para São Paulo foi organizada por Tiago, com o sigilo de uma operação militar. Para o resto da família, eu ia passar uns dias na casa de uma prima distante para um tratamento médico. Ninguém desconfiou. Apenas Clara, minha filha, me olhou de um jeito estranho quando me despedi. Mãe, a senhora está bem mesmo? Parece tão agitada. Estou ótima, minha filha. É só a ansiedade da viagem. Menti mais uma vez. E o peso de mais essa mentira se somou a todos os outros. São Paulo me assustou. O barulho,
O trânsito, a quantidade de gente. Era o oposto da minha pacata Serra Azul. Ficamos em um hotel simples perto da casa da sobrinha de Dona Matilde, uma senhora chamada Lúcia. No dia seguinte fomos até lá. Era uma casa antiga, em um bairro tranquilo. Lúcia nos recebeu com uma curiosidade cautelosa. Era uma mulher de uns 60 anos, com os mesmos olhos severos da tia. Então você é o estudante de história? Ela perguntou a Tiago. Sim, senhora. E essa é minha avó. Ela se interessa muito pelo assunto. Lúcia nos levou até o porão. O cheiro de mofo e papel velho era forte. Havia pilhas de caixas de papelão, cobertas de poeira. Está tudo aí, ela disse, apontando para as caixas. Minha tia era metódica. Acho que está tudo em ordem cronológica. Se vocês encontrarem o que procuram, fiquem à vontade. Eu só peço discrição. Havia muitas histórias delicadas nesses papéis. E ela nos deixou sozinhos. Tiago e eu nos olhamos. Era real. Estávamos ali. O passado estava trancado naquelas caixas. Vamos começar, vó, ele disse, com um sorriso encorajador. E nós começamos. Abrimos a primeira caixa, datada dos anos 50. Eram pastas e mais pastas, cada uma com o nome de uma jovem. Dentro, documentos, cartas, anotações, histórias de dor, de vergonha, de decisões impossíveis. Histórias como a minha. Eram dezenas, centenas de Helenas naquele porão. Aquilo me atingiu com força. Eu não estava sozinha no meu sofrimento. Passamos horas ali, em meio à poeira e aos fantasmas do passado. Nossas mãos e roupas ficaram sujas, mas não nos importamos. A cada pasta que abríamos, a tensão aumentava. Estávamos procurando pelo ano de 1962. Finalmente, encontramos a caixa certa. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Tiago abriu a tampa com cuidado. E nós começamos a procurar. Pasta por pasta. Os nomes me eram estranhos. E então, Tiago parou. Vó, ele disse, com a voz baixa. Acho que encontrei. Ele me entregou uma pasta amarelada. Na etiqueta, escrito com uma caligrafia caprichada, estava o meu nome, Helena Ferreira. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a pasta. Eu a abri, e lá estava tudo. O registro do hospital em Taubaté, as anotações de Dona Matilde sobre o caso, e no final, um documento, um termo de adoção. Li os nomes dos pais adotivos, Roberto e Margarida Salles, um endereço no bairro de Higienópolis, em São Paulo, e o nome da criança, Ricardo Ferreira Salles. Ricardo, meu Ricardo. Ele tinha um nome completo, uma família, um endereço. Ele era real, tudo era real. Eu comecei a chorar, um choro convulsivo, de alívio e de dor. Tiago me abraçou, me deixando chorar em seu ombro. Nós o encontramos, vó, ele sussurrou. Nós o encontramos. Mas havia mais uma coisa na pasta. Um envelope lacrado, com o meu nome. A caligrafia era da minha mãe. Com os dedos trêmulos, eu o abri. Era uma carta. Minha querida filha Helena, se você está lendo isso, é porque, de alguma forma, o destino te trouxe de volta a esta história. Eu pedi a Dona Matilde que guardasse esta carta para você. Talvez um dia você precisasse lê-la para entender. A decisão que tomamos foi a mais difícil das nossas vidas. Eu vi seu sofrimento, minha filha, e meu coração de mãe sangrou junto com o seu. Mas eu também vi o futuro que te esperava em Serra Azul, o futuro de vergonha e dificuldades para você e para o menino. E eu não podia permitir. A família que o adotou é boa. Eu me certifiquei disso. Eles o amarão como um filho. Ele terá oportunidades que nós nunca poderíamos lhe dar. Eu sei que você me odeia por isso. E talvez você tenha razão. Mas saiba que tudo o que fiz foi por amor a você. Para te dar a chance de ter uma vida normal, uma família, de ser feliz. Espero que um dia você possa me perdoar. Com todo o meu amor. Sua mãe, Alzira. As lágrimas voltaram. Mas desta vez, eram diferentes. Eram lágrimas de compreensão. Minha mãe, ela não fez aquilo por maldade ou por vergonha. Fez por amor. Um amor torto, desesperado, mas amor. Naquele porão empoeirado, 60 anos depois, eu finalmente perdoei a minha mãe. E ao perdoá-la, senti que um pedaço do fardo que eu carregava finalmente se desprendia de mim. Saber o nome e o sobrenome de Ricardo mudou tudo. Ele não era mais um fantasma, uma ideia. Ele era uma pessoa. Ricardo Ferreira Salles. Tiago, com sua habilidade de detetive digital, não demorou a encontrá-lo.
Vó, achei. Ele disse, naquela mesma noite, no quarto do hotel, virando o notebook para mim. Ele é arquiteto, bem-sucedido, tem um escritório aqui em São Paulo, casado, 2 filhos. Na tela, havia uma foto. Um homem de uns 60 anos, de cabelos grisalhos, óculos de aro fino, sorrindo em uma foto de perfil profissional. Eu prendi a respiração. Era ele. Não havia dúvida. Ele tinha os olhos de Inácio. O mesmo formato, a mesma intensidade, agora suavizada pelo tempo. Mas o sorriso era tímido, contido. Não era o sorriso rasgado e conquistador do pai. Ver aquela foto me causou uma avalanche de emoções. Alegria por vê-lo, por saber que ele estava bem, que tinha tido uma boa vida. Orgulho por ver o homem que ele se tornou. E uma tristeza profunda, uma dor lancinante por tudo o que eu perdi. Eu não o vi crescer, não o ensinei a andar, não consolei seus medos. Eu era uma completa estranha para ele. O que nós vamos fazer agora, vó? Tiago perguntou, me tirando do meu transe. Essa era a pergunta de $1 milhão. Agora que eu sabia onde ele estava, o que eu faria? Apareceria na sua porta? Oi, Ricardo, eu sou sua mãe biológica? O pensamento era absurdo. Eu poderia destruir a vida dele. A vida que os pais adotivos, Roberto e Margarida, construíram para ele. Vamos com calma, meu neto. Respondi, tentando ordenar meus pensamentos. Primeiro, precisamos saber se os pais dele ainda são vivos. E se ele sabe que é adotado. Mais pesquisa. Descobrimos que Roberto havia falecido há alguns anos. Margarida, a mãe adotiva, estava viva, com quase 90 anos, e morava em uma casa de repouso. Sobre ele saber da adoção, não encontramos nada. E agora? Tiago insistiu. Agora eu preciso pensar. Eu disse. Isso é maior do que eu. É sobre ele. Sobre a vida dele. Não tenho o direito de chegar como um furacão e virar tudo de cabeça para baixo. Voltamos para a Serra Azul no dia seguinte. Eu levei comigo uma cópia da foto de Ricardo e o endereço do seu escritório. Eu olhava para a foto todos os dias, conversava com ela, pedia desculpas, contava sobre a minha vida, sobre seus irmãos, sobrinhos. Era uma loucura, mas me confortava. A ideia de contar para meus outros filhos começou a me assombrar. Eles tinham o direito de saber. Eles tinham um irmão. Mas o medo me paralisava. Como eles reagiriam? Com raiva? Com mágoa por eu ter escondido a verdade por tanto tempo? Eu passei semanas nesse limbo, nessa indecisão, até que algo aconteceu. Em um domingo, durante o almoço de família, minha neta mais nova, filha de André, que tinha acabado de completar 18 anos, anunciou que estava grávida. A notícia caiu como uma bomba. André ficou furioso. Minha nora chorava. Falavam em vergonha, em futuro estragado, em como o namorado dela, um rapaz simples, não tinha condições de sustentar uma família. As mesmas palavras, as mesmas acusações que eu ouvi 60 anos atrás. E foi ali, vendo o desespero no rosto da minha neta, revivendo meu próprio pesadelo através dela, que eu tomei uma decisão. Eu não podia mais me calar. Meu silêncio tinha sido comprado a um preço muito alto. E a minha história, talvez, pudesse ajudar a minha neta. Ajudar a minha família a entender. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, eu reuni meus 3 filhos na sala. Clara, Marcos e André. Eles estavam cansados, abatidos pela notícia. O que foi, mãe? A senhora está pálida, Clara disse, preocupada. Eu respirei fundo. Olhei para o rosto de cada um deles, os frutos da minha segunda vida, e sabia que, depois daquela noite, nada seria como antes. Era a hora de contar a real história daquela avó. Sentem-se, eu disse, com a voz mais firme que consegui. Eu preciso contar uma coisa que aconteceu muito antes de qualquer um de vocês nascer. Uma coisa que explica quem eu sou de verdade. Eles se entreolharam, confusos. A tempestade que eu segurei por uma vida inteira estava prestes a desabar sobre a minha casa. E então, eu contei. A sala de estar, que tantas vezes fora palco de risadas e celebrações, se tornou um tribunal silencioso. A única luz vinha do abajur ao lado da minha poltrona, criando longas sombras que dançavam nas paredes. Meus filhos se sentaram no sofá, os corpos rígidos, os rostos uma mistura de confusão e apreensão. Eu comecei do início, da chegada de Inácio em Serra Azul. Falei da nossa paixão,
dos encontros escondidos, das promessas. Tentei descrever a moça que eu era, cheia de sonhos e de uma inocência que hoje me parece quase infantil. Vi a surpresa nos olhos deles. Eles conheciam a história do meu casamento com o pai deles, uma história de afeto tranquilo. A imagem da mãe apaixonada, vivendo um amor proibido, era algo que não se encaixava na figura que eles tinham de mim. Quando cheguei à parte da gravidez e do abandono de Inácio, a voz me falhou. Tive que parar, respirar fundo. Clara, sempre a mais sensível, levou a mão à boca. Marcos, o mais pragmático, franziu a testa, tentando processar a informação. André, meu caçula, apenas me olhava, os olhos arregalados. Continuei. Falei da viagem para Taubaté, da solidão, da carta que recebi, da dor da traição. E então, cheguei ao parto, ao momento em que segurei meu filho pela primeira e última vez. Ele se chama Ricardo, eu disse, e a menção do nome em voz alta na frente deles deu-lhe uma nova realidade. Eu o segurei por apenas alguns minutos. Ele era lindo. E então, eles o levaram. O silêncio na sala era absoluto, tão denso que parecia ter peso. Eu podia ouvir a respiração deles, o tic-tac do relógio na parede, que parecia marcar cada segundo daquela revelação dolorosa. Mãe, Clara sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A senhora teve um filho? E o deu para a adoção? Eu assenti, incapaz de falar. Por quê? A voz de Marcos era dura, quase uma acusação. Por que a senhora nunca nos contou? Porque eu tive vergonha. Respondi, com a voz embargada. Porque eu tive medo. Medo do julgamento de vocês, do julgamento do pai de vocês, do mundo inteiro. Naquela época, as coisas eram diferentes. Uma mãe solteira era uma pária. E eu não queria que o meu filho, carregasse esse fardo. Eu pensei que estava fazendo o melhor para ele e para vocês. Eu queria dar a vocês uma família normal, sem manchas, sem segredos. Um segredo desse tamanho, mãe? André falou pela primeira vez, a voz cheia de mágoa. Nós temos um irmão. Um irmão que nunca conhecemos. E a senhora escondeu isso de nós a vida inteira? A dor nas palavras dele me atingiu em cheio. Eu sabia que eles se sentiriam assim, traídos, enganados. Eu sei que errei em não contar. Eu disse, olhando para cada um deles. Eu carreguei essa culpa todos os dias da minha vida. Cada aniversário de vocês, cada festa de Natal. Uma parte de mim pensava nele. Eu vivia com um fantasma. Mas hoje, vendo o que aconteceu com a sua filha, André, vendo o medo nos olhos dela, o mesmo medo que eu senti, eu percebi que o meu silêncio não protegeu ninguém. Ele só me aprisionou. E talvez, se eu tivesse contado a minha história antes, as coisas pudessem ter sido diferentes. A menção à neta mudou o clima na sala. André baixou os olhos, a raiva dando lugar à reflexão. Eu não estou contando isso para me justificar. Continuei, mais calma. Estou contando porque estou cansada de mentir. E porque vocês têm o direito de saber a verdade. Toda ela. E então, eu lhes contei o resto. Sobre a viagem a São Paulo com Tiago, sobre o porão de Dona Matilde, sobre a carta da minha mãe. E por fim, sobre a foto. Levantei-me, fui até meu quarto e voltei com a foto de Ricardo que Tiago havia imprimido. Eu a entreguei a Clara. Ela a pegou com as mãos trêmulas. Marcos e André se aproximaram para ver. Ele se parece... Clara começou. Com o retrato do vovô Ramiro. André completou. E tem alguma coisa... Os olhos. Eles ficaram ali, os três, olhando para o rosto do irmão que nunca souberam que existia. E naquele momento, eu vi a raiva e a mágoa nos olhos dele se transformarem em outra coisa. Curiosidade. Tristeza. E talvez um pingo de compaixão. Por mim. Pelo irmão perdido. E pela família que eles nunca tiveram a chance de ser. A noite foi longa. Eles me fizeram 1000 perguntas. Sobre Inácio, sobre os pais adotivos, sobre a vida de Ricardo. Eu respondi a tudo, com uma honestidade brutal. Foi a conversa mais difícil e mais libertadora da minha vida. Quando o dia amanheceu, estávamos todos exaustos, emocionalmente esgotados. Mas algo havia mudado. O segredo, que antes era uma parede entre nós, tinha sido demolido. E, em meio aos escombros, uma nova e frágil conexão começava a se formar.
Eles ainda não me entendiam por completo. Talvez nunca entendessem, mas eles sabiam. E isso era um começo. A revelação do meu segredo não trouxe uma absolvição imediata. Pelo contrário, os dias que se seguiram foram de uma tensão silenciosa. Meus filhos me tratavam com uma delicadeza estranha, como se eu fosse uma peça de cristal que pudesse quebrar a qualquer momento. Eles estavam processando, tentando reajustar a imagem que tinham de mim, da nossa família, da nossa história. Marcos foi o mais difícil. Ele, que sempre viu o mundo em preto e branco, tinha dificuldade em aceitar as nuances cinzentas da minha decisão. Eu ainda não entendo, mãe. Ele me disse alguns dias depois. Como a senhora pôde viver ao lado do nosso pai, sabendo de tudo isso? Não foi uma mentira? Foi, meu filho. Eu admiti com o coração pesado. Foi uma omissão. Mas eu amei o seu pai, do meu jeito. E eu não queria machucá-lo. Talvez tenha sido um erro, uma covardia. Mas foi a única forma que encontrei de sobreviver. A conversa mais importante, no entanto, foi com André e sua filha, Ana. Eu os chamei para conversar, a sós. Ana estava com os olhos inchados de tanto chorar, o rosto pálido. Ana, minha querida, eu comecei segurando suas mãos. Eu não contei a minha história para comparar o meu sofrimento com o seu. Os tempos são outros. O mundo é outro. Eu contei para que você saiba que você não está sozinha. E que não importa o que aconteça, você tem uma escolha que eu não tive. Olhei para André. E você, meu filho? Você não precisa repetir os erros do passado. A vergonha, o medo do que os outros vão dizer, isso destrói vidas. Destruiu um pedaço da minha. Não deixe que destrua a da sua filha. Esse bebê que está vindo é seu neto. É nosso sangue. Ele não tem culpa de nada. Ele merece ser recebido com amor, não com medo. André chorou. Pela primeira vez desde que era criança, eu ouvi chorar. Ele abraçou a filha, um abraço de perdão e de aceitação. E eu soube que, pelo menos para eles, minha confissão tinha valido a pena. Aos poucos, a poeira começou a assentar. A curiosidade sobre Ricardo se sobrepôs à mágoa. Meus filhos queriam saber mais. Tiago se tornou o centro das atenções, contando em detalhes a nossa investigação em São Paulo. A história do irmão perdido se tornou o novo e principal assunto da família. E então, Clara me perguntou, uma semana depois da revelação, qual é o próximo passo? Nós vamos procurá-lo? A pergunta pairou no ar. Agora, não era mais uma decisão só minha. Era uma decisão de todos nós. Eu não sei, respondi honestamente. Tenho medo de invadir a vida dele. Mas ele tem o direito de saber, mãe. Marcos argumentou. Ele tem o direito de saber que tem uma mãe, irmãos, sobrinhos, que tem outra família que gostaria de conhecê-lo. Eles estavam certos. Mas como fazer isso? Como se aproximar de um estranho e lhe dar uma notícia dessa magnitude? A resposta veio de Tiago, sempre ele. E se a gente escrevesse uma carta? Ele sugeriu. Sem pressão, apenas contando a história, do ponto de vista da senhora. E deixar a decisão de nos encontrar, ou não, nas mãos dele. Assim, nós não o forçamos a nada. Damos a ele o controle da situação. A ideia me pareceu perfeita. Era respeitosa. Dava a Ricardo o poder de escolha que eu nunca tive. Passei os dias seguintes escrevendo a carta. Foi a coisa mais difícil que já escrevi. Tentei colocar no papel 60 anos de saudade, de arrependimento e de amor. Contei a ele sobre Inácio, sobre o amor que nos uniu e sobre as circunstâncias que me forçaram a entregá-lo. Falei sobre meus outros filhos, seus irmãos, e sobre a família que ele tinha e não conhecia. E no final, eu não pedi perdão. Apenas disse que, se ele quisesse, eu gostaria muito de conhecê-lo. E que, se ele não quisesse, eu entenderia. E que, de qualquer forma, eu o amava desde o primeiro momento em que o vi. Quando terminei, li a carta para meus filhos. Todos choraram. É isso, mãe, Clara disse com a voz embargada. Está perfeita. Tiago conseguiu o endereço residencial de Ricardo. Colocamos a carta em um envelope, junto com uma foto minha recente e uma foto dos 3 irmãos juntos. E a enviamos. A partir daquele momento, a espera começou. Uma espera angustiante, cheia de esperança e de medo. Todos os dias, eu olhava para o telefone, esperando que ele tocasse. Verificava a caixa de correio, procurando por uma resposta. Cada dia que passava em silêncio era uma pequena tortura. E se ele tivesse recebido a carta e a jogado no lixo? E se ele ficasse com raiva?
E se ele nunca respondesse? A incerteza era quase tão ruim quanto o segredo. Mas pelo menos agora, eu não estava mais sozinha nela. Eu tinha meus filhos ao meu lado, esperando comigo. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio absoluto. A esperança na nossa casa começou a murchar, dando lugar a uma resignação melancólica. Meus filhos pararam de perguntar todos os dias se havia notícias. A vida parecia estar voltando ao normal, mas com uma nova camada de tristeza. Talvez tivéssemos sonhado alto demais. Talvez Ricardo tivesse lido a carta e decidido que era melhor deixar o passado enterrado. E quem poderia culpá-lo? Eu comecei a me conformar com a ideia de que a carta em si já tinha sido o ponto final. Contar a história, me libertar do segredo, essa tinha sido a minha jornada. O reencontro era um desejo, mas talvez não fosse o meu destino, e eu estava aprendendo a aceitar isso. Até que, em uma terça-feira chuvosa, o telefone tocou. Era final de tarde. Eu estava na cozinha, preparando um bolo de fubá, o cheiro doce enchendo a casa. Atendi o telefone sem grandes expectativas, pensando ser Clara ou algum vizinho. Alô? Do outro lado da linha, um silêncio. E depois, uma voz masculina, um pouco hesitante. Alô, por favor, eu gostaria de falar com a senhora Helena Ferreira. É ela quem fala, respondi, o coração começando a bater um pouco mais rápido. A voz não me era familiar. Houve outra pausa. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado. Meu nome é Ricardo Salles. Eu recebi uma carta sua. O mundo parou. A colher de pau caiu da minha mão, fazendo um barulho surdo no chão da cozinha. Eu me apoiei na pia, sentindo as pernas fraquejarem. Era ele. Era a voz dele. Uma voz calma, profunda. Senhora, a senhora ainda está aí? Ele perguntou, preocupado com o meu silêncio. Sim, estou aqui. Consegui dizer. A voz um sussurro. Ricardo. Eu não sabia o que dizer. Ele não sabia o que dizer. O silêncio entre nós era carregado de 60 anos de história não contada. Ele começou, a voz embargada. Eu não sei por onde começar. Eu li a sua carta. Li e reli dezenas de vezes. Eu sempre soube que era adotado. Meus pais me contaram quando eu era adolescente. Mas eles não sabiam muitos detalhes. Disseram apenas que minha mãe biológica era muito jovem e não tinha condições de me criar. O alívio que senti ao ouvir aquilo foi imenso. Ele já sabia. Eu não tinha destruído o mundo dele. Sua carta preencheu um vazio que eu nem sabia que existia. Ele continuou. Ver a sua foto, a foto dos meus irmãos, é muita coisa para processar. Eu sei, meu filho. Eu sinto muito. Eu não queria causar uma confusão na sua vida. Não. Ele me interrompeu, a voz mais firme. Não peça desculpas. Eu acho que estou feliz que a senhora me encontrou. Eu só preciso de um tempo para pensar, para conversar com a minha esposa, com os meus filhos. Claro, o tempo que você precisar, eu disse, tentando controlar a emoção na minha voz. Eu só queria que você soubesse que eu nunca te esqueci, nem por um dia. Eu o ouvi respirar fundo do outro lado. Eu também gostaria de dizer uma coisa. Ele falou, depois de um momento. Obrigado. Pelo quê? Perguntei confusa. Por ter me dado a vida e por ter tido a coragem de me entregar. Pelas suas palavras, eu entendi que foi um ato de amor, e por isso eu sou grato. Meus pais, Roberto e Margarida, foram maravilhosos. Eu tive uma vida boa, uma vida feliz, e eu sei que isso só foi possível por causa do seu sacrifício. Naquele momento, eu desabei. O choro que eu segurei por toda a minha vida veio com força total. Um choro de gratidão, de alívio, de uma paz que eu nunca pensei que sentiria. Ele não me odiava. Ele me entendia. Você gostaria de nos conhecer? Perguntei entre soluços. Seus irmãos. Sim, ele respondeu sem hesitar. Eu gostaria. Muito. Combinamos de nos encontrar no final de semana seguinte. Ele viria à Serra Azul. Ele, a esposa e os filhos. Quando desliguei o telefone, eu estava tremendo. Olhei ao redor, para a minha cozinha, para a minha casa. Tudo parecia igual, mas nada era. O fantasma que me assombrou por toda a minha vida tinha ganhado uma voz. E essa voz não era de acusação, era de gratidão. Liguei imediatamente para meus filhos. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. A alegria, a ansiedade, o nervosismo tomaram conta de todos. A família, que há pouco tempo tinha sido abalada por um segredo,
agora estava unida pela expectativa de um recomeço. O filho perdido estava voltando para casa. O sábado do encontro amanheceu com um céu azul e limpo, como se a própria natureza estivesse celebrando. A minha casa, normalmente tão silenciosa durante a semana, estava empolvorosa desde cedo. Clara e minha nora, a esposa de André, comandavam a cozinha, preparando um banquete. Marcos e André arrumavam a varanda, colocando mais cadeiras, limpando tudo. Os netos corriam para lá e para cá, numa mistura de excitação e curiosidade sobre o tio novo que iam conhecer. Eu não conseguia fazer nada. Apenas andava de um lado para o outro, as mãos suadas, o coração batendo descompassado. Eu troquei de roupa 3 vezes. O que se veste para encontrar um filho que você não vê há 60 anos? Acabei optando por um vestido simples, de flores miúdas, o que Osvaldo mais gostava. Senti que ele, de alguma forma, precisava estar presente naquele momento. O carro deles estava previsto para chegar ao meio-dia. Às 11h30, estávamos todos na varanda, em um silêncio tenso, olhando para a estradinha de terra que levava à minha casa. Cada carro que passava ao longe nos causava um sobressalto. E então, um carro prateado, que não era de ninguém conhecido, apontou na curva. São eles, Tiago disse com a voz baixa. O carro se aproximou devagar e parou em frente ao portão. A porta do motorista se abriu, e ele saiu. Ricardo. Era ele. Igual à foto, mas ao mesmo tempo, tão diferente. Ao vivo, ele parecia mais alto, mais imponente. E em seus olhos, eu vi uma vulnerabilidade que a foto não mostrava. Ele ficou ali, parado ao lado do carro, olhando para a casa, para todos nós na varanda. Parecia tão assustado quanto eu. Então, a porta do passageiro se abriu, e uma mulher elegante saiu, seguida por 2 jovens, um rapaz e uma moça, que deviam ter a idade dos meus netos mais velhos, a família dele. Eles se juntaram a Ricardo, formando uma pequena e unida frente de batalha. Ninguém se mexia. Ninguém falava. O tempo pareceu congelar. E então, eu fiz a única coisa que podia fazer. Comecei a andar em direção a ele. Desci os degraus da varanda. Atravessei o pequeno jardim. Meus filhos vieram logo atrás de mim, como uma guarda de honra. A cada passo, eu via seu rosto com mais clareza. Os olhos de Inácio. O formato do rosto da minha família. Uma mistura de 2 histórias que se encontravam ali, naquele pedaço de chão. Quando cheguei a poucos metros dele, parei. Nós nos olhamos. E naquele olhar, 60 anos de distância se dissolveram. Eu não vi um arquiteto bem-sucedido de São Paulo. Eu vi meu menino. As lágrimas vieram aos meus olhos, e aos dele também. Helena, ele disse, a voz rouca. Ricardo, eu respondi. E então, ele deu o passo que faltava e me abraçou. Foi um abraço tímido no começo, quase hesitante, mas eu o apertei com toda a força que tinha, com toda a saudade acumulada de uma vida. E ele retribuiu, me envolvendo em seus braços. Eu enterrei meu rosto em seu peito, inalando o seu cheiro, sentindo o calor do seu corpo. O mesmo calor que eu senti naquela madrugada em Taubaté. Ele estava em casa. Meu filho estava em casa. Quando nos afastamos, ele apresentou sua família. A esposa, Lúcia, uma mulher de sorriso doce que me olhava com uma compaixão imensa. E os filhos, Pedro e Sofia, meus netos, que me olhavam com uma curiosidade fascinada. E eu apresentei a minha. Estes são seus irmãos, Ricardo. Clara, Marcos e André. Um a um, eles se abraçaram. Abraços desajeitados, emocionados. Irmãos que se encontravam pela primeira vez, já com os cabelos brancos. O almoço foi um turbilhão de emoções. Conversas que começavam e eram interrompidas por lágrimas, risadas nervosas, histórias sendo contadas, lacunas sendo preenchidas. Ricardo queria saber tudo sobre Serra Azul, sobre meus pais. Meus filhos queriam saber tudo sobre a vida dele em São Paulo, sobre seus pais adotivos. Descobri que Margarida, sua mãe adotiva, estava lúcida e que Ricardo já havia contado a ela sobre a minha carta. E para minha surpresa, ela ficou feliz. Sempre rezei para que um dia você pudesse conhecer suas origens, meu filho, ela disse a ele. O momento mais tocante foi quando Ricardo me pediu para ver a casa. Eu o levei para dentro. Mostrei os retratos na parede. O meu, de casamento com Osvaldo. Os dos filhos, dos netos. Essa é a nossa família, eu disse.
Ele passou a mão sobre o vidro de um dos retratos. É linda. E pensar que eu fiz parte dela, sem nem saber. Quando entramos no meu quarto, eu abri o baú e peguei a caixinha de metal. Isso era do seu pai, eu disse, entregando a ele o cordão com a pedra. Ele me deu para que eu nunca duvidasse que ele voltaria. Ricardo segurou a pedra na palma da mão, olhando-a com uma intensidade que me arrepiou. E ele? O que aconteceu com ele? Perguntou baixinho. Eu não sei. Respondi honestamente. Depois da carta da minha prima, eu nunca mais procurei saber. Eu o enterrei dentro de mim. Ele assentiu, em silêncio. Acho que, naquele momento, ele entendeu a profundidade da minha dor e da minha decisão. O dia passou voando. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores do dia em que decidi contar meu segredo, era hora de eles irem embora. A despedida foi tão emocionante quanto a chegada. Mas desta vez, não era um adeus. Era um até logo. Nós voltaremos em breve, mãe. Ricardo me disse, ao me abraçar. Mãe. Ele me chamou de mãe. Aquela palavra, tão simples, era a absolvição que eu esperei por toda a minha vida. Ficamos na varanda, vendo o carro dele se afastar, até se tornar um pontinho na estrada. Eu me virei para meus outros filhos, que estavam ao meu lado, todos com os olhos vermelhos. Nos abraçamos, os 4 juntos. Um abraço coletivo, de uma família que tinha acabado de se reencontrar. Uma família que, depois de uma vida inteira, estava finalmente completa. O reencontro com Ricardo não foi um evento isolado. Foi o início de um novo capítulo. Ele cumpriu a promessa e começou a vir à Serra Azul com frequência, às vezes com a família, às vezes sozinho. Eram visitas de fim de semana, que se tornaram o ponto alto da vida de todos nós. A dinâmica da família mudou. As conversas nos almoços de domingo agora incluíam histórias de São Paulo e de Serra Azul, do mundo da arquitetura e do dia a dia da farmácia. Meus netos e os filhos de Ricardo, primos de primeiro grau que cresceram como estranhos, descobriram afinidades, trocaram contatos e começaram a construir uma relação própria. A casa, que por tantos anos guardou um segredo pesado, agora se enchia com o som de novas risadas, novas vozes. Ricardo e seus irmãos levaram um tempo para se ajustarem. Havia uma certa estranheza inicial, uma tentativa de recuperar 60 anos de convivência em poucos meses. Mas o sangue, ou talvez a vontade de se conectar, falou mais alto. Vi Marcos, meu filho engenheiro, e Ricardo, o arquiteto, passarem horas na varanda discutindo projetos, usando uma linguagem técnica que eu não entendia, mas que os unia. Vi Clara e Ricardo conversando sobre livros, descobrindo um amor em comum pela poesia que ele, sem saber, herdara do pai. Vi André, o mais apegado à Serra Azul, mostrando a Ricardo os lugares da nossa juventude, o rio, o cafezal abandonado. Para mim, cada visita era um presente. Eu e Ricardo passávamos horas conversando. Ele me contava sobre sua infância, sobre a bondade e o amor dos seus pais adotivos. E eu, pela primeira vez, podia falar abertamente sobre o meu passado, sobre a minha dor, sem medo de julgamentos. Ele era um ouvinte paciente, sensível. Ele queria saber de tudo, como se estivesse montando o quebra-cabeça da sua própria identidade. Um dia, ele me fez a pergunta que eu tanto temia e esperava. Ei, Inácio, a senhora nunca mais teve curiosidade de saber o que aconteceu com ele? Eu hesitei. Por muito tempo, a raiva foi maior que a curiosidade. Depois, o medo de remexer em velhas feridas. Eu pesquisei. Ele confessou com a voz baixa. Depois que a senhora me contou a história, meu coração parou por um instante. E ele nunca se casou com aquela mulher. Pelo que eu descobri, ela era esposa de um sócio dele. Sua prima deve ter se confundido. Ele se casou anos depois, mas se divorciou. Não teve outros filhos. Ele faleceu há uns 5 anos. Morava sozinho, em uma cidadezinha no litoral. A notícia me atingiu de uma forma que eu não esperava. Não senti alegria nem tristeza. Senti um vazio, um ponto final em uma história que, para mim, já havia terminado há muito tempo. Ele nunca soube de mim, Ricardo concluiu. Ele morreu sem saber que tinha um filho. Talvez tenha sido melhor assim. E eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Aquela revelação, de certa forma, nos libertou. Inácio não era mais um vilão, mas uma figura trágica. Um homem que, talvez, também tivesse seus próprios fantasmas. O que importava não era mais o passado.
mas o presente que estávamos construindo. Alguns meses depois, Ricardo me fez um convite. Mãe, eu queria que a senhora conhecesse a minha outra mãe, a Margarida. Ela está muito ansiosa para te conhecer. A ideia me apavorou. Conhecer a mulher que criou meu filho? A mulher que teve todos os momentos que me foram roubados? Senti uma pontada de ciúme, de insegurança, mas eu sabia que precisava ir. Por Ricardo. A viagem a São Paulo foi diferente da primeira. Desta vez, eu não estava em uma missão secreta, mas indo visitar meu filho. Fomos à casa de repouso onde Margarida vivia. Era um lugar bonito, com um jardim bem cuidado. Ela estava em uma poltrona, perto da janela. Uma senhora pequena, de cabelos brancos e olhos azuis muito vivos. Quando me viu, ela abriu um sorriso. Ricardo nos apresentou. Mãe, essa é a Helena. Helena, essa é a minha mãe, Margarida. Eu me aproximei, sem saber o que dizer. E foi ela quem quebrou o gelo. Helena, ela disse segurando minhas mãos. As mãos dela eram quentes, macias. Eu esperei por este momento por muitos anos. Eu queria te agradecer. Me agradecer? Perguntei surpresa. Sim, por ter me dado o maior presente da minha vida. Você não faz ideia do quanto esse menino iluminou a minha vida e a do meu falecido marido. Nós o amamos mais do que tudo. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ali, diante de mim, não estava uma rival. Estava outra mãe. Uma mulher que amava meu filho tanto quanto eu. Nós duas, unidas por ele, por um laço invisível e inquebrável. Ficamos conversando por mais de 1 hora. Ela me mostrou fotos de Ricardo bebê, criança, adolescente. E pela primeira vez, eu não senti dor. Senti gratidão. Gratidão por ela ter cuidado dele, por tê-lo amado, por ter feito dele o homem maravilhoso que era. Naquele dia, eu entendi que o amor de mãe não se divide. Ele se multiplica. Ricardo não tinha uma mãe ou outra. Ele tinha 2, e ambas o amavam incondicionalmente. A ferida da minha alma, a que eu carreguei por 60 anos, finalmente começou a cicatrizar. Hoje, o sol se põe mais uma vez atrás da serra, pintando o céu com as mesmas cores de sempre. A madeira da minha cadeira de balanço ainda range, no mesmo ritmo lento e familiar. Mas a mulher que se senta nela não é mais a mesma. A gaiola no meu peito está vazia. O passarinho finalmente voou. Minha casa está cheia. É o aniversário de 1 aninho do meu bisneto, o filho de Ana. A família inteira está aqui, a de Serra Azul e a de São Paulo. Ricardo e sua família vieram, como sempre fazem em ocasiões especiais. Margarida, mesmo com a saúde frágil, insistiu em vir. Ela está sentada ao meu lado na varanda, e nós duas observamos a cena, como 2 rainhas observando seu reino. Nossos filhos, os 4, estão juntos perto da churrasqueira, rindo de alguma piada. Nossos netos e bisnetos correm pelo quintal. A mistura de vozes, risadas e do choro ocasional do bebê é a música mais bonita que eu já ouvi. Olho para tudo isso e penso na longa e sinuosa estrada que me trouxe até aqui. Uma estrada de dor, de segredos, de arrependimentos, mas que no fim me levou a este momento de paz e de plenitude. Contar a minha história não apenas me libertou, libertou a todos nós. Permitiu que o perdão florescesse onde antes só havia mágoa e silêncio. Permitiu que o amor encontrasse novos caminhos para crescer, unindo pessoas que nunca deveriam ter sido separadas. Às vezes, eu pego a caixinha de metal. Olho para a foto de Inácio, para o cordão com a pedra. Não sinto mais raiva nem dor. Sinto uma espécie de gratidão melancólica, pelo amor que ele me deu, mesmo que breve, pelo filho que ele me deu, o maior presente da minha vida, e pela lição que ele me ensinou, que as maiores tempestades podem, sim, dar lugar aos mais belos dias de sol. A história daquela avó, a minha real história, não é uma história de vergonha. É uma história de sobrevivência, de resiliência e, no fim, de redenção. É a prova de que nunca é tarde demais para confrontar nossos fantasmas, para consertar o que foi quebrado e para reescrever o nosso próprio final. A noite cai e as luzes da casa se acendem, jogando um brilho quente sobre o jardim. Minha neta, Sofia, a filha de Ricardo, se aproxima com seu violão. Ela começa a tocar uma melodia suave, e logo todos se calam para ouvir. É uma canção que fala de reencontros, de laços que o tempo não pode apagar. E enquanto a música flutua no ar da noite, eu olho para o rosto de cada um da minha grande, barulhenta e imperfeita família,
e meu coração se enche de uma gratidão que mal cabe em mim. Meu nome é Helena, e esta é a minha verdade. E se esta jornada através do tempo e das emoções tocou você de alguma forma, se a história da minha vida te fez pensar, sorrir ou chorar, eu te peço uma última coisa. Deixe seu like, seu comentário. Me diga o que você sentiu. E se ainda não o fez, se inscreva no canal, porque cada história compartilhada é uma luz que acendemos na escuridão, e eu adoraria continuar compartilhando a minha luz com você. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte do meu recomeço.